Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natácia Garrido e você está no canal A Beletrista. Vem comigo? Olha só, antes de tudo eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, assiste o vídeo até o final, porque vocês sabem que aqui a gente não dá spoiler, nós só damos dicas literárias, porque lembre-se, leitura é a verdadeira fonte do conhecimento, viu? E outra coisa, a gente está fazendo uma leitura compartilhada daquele calhamação, vocês estão lembrados? Villette. Pois é, olha só. Então o vídeo de hoje é sobre a terceira parte da leitura de Villette. Vem comigo? Bom, quero lembrar vocês que existem mais 2 vídeos anteriores a esse que falam sobre o início da história, né, de Villette. Então, se você ainda não assistiu, te convido a assistir e se ambientar aqui um pouco. Se você está lendo, está fazendo essa leitura compartilhada comigo, não esquece de deixar aqui embaixo no box os seus comentários, tá certo? Porque eu quero muito saber as suas impressões dessa leitura. Eu sei que não é fácil, são 815 páginas, mas lembre-se, isso aqui é uma novelinha do século XIX, é o nosso folhetim de entretenimento. Então você tem que ter disposição também para entender um pouco como é que as coisas são narradas, né? Quais são as técnicas narrativas. E falando sobre técnica narrativa, uma coisa bem interessante que a Charlotte Brontë, ela demonstra ter esse domínio, né? De saber com quem que ela está lidando, quem é o seu leitor. Então, e como eu já disse antes, é uma leitura bem extensa, né? O que ela faz? Ela vai colocando aí ao longo da narrativa algumas revelações. E na terceira parte dessa leitura não seria diferente. Nós temos uma outra nova revelação e que vai fazer toda a diferença. E também tem outra questão, a construção das personagens, né? Então aqui nessa terceira parte, nós observamos que dois personagens, eles vão ter mais força. Inclusive tem capítulos totalmente dedicados a eles, né? É a Condessa de Bassompierre, que é a Paulina, aquela menininha que tinha 6 anos e que passou uma temporada na casa da senhora Bretton lá no início da história. Assiste lá o primeiro vídeo sobre Villette que você vai saber um pouquinho quem é Paulina. E o pai dela, né, que é o Messier de Bassompierre, que é um homem super rico. E aí a gente vai descobrir que o Messier de Bassompierre é o famoso tio rico da Genivra. Porque vocês lembram que a Genivra, ela vem de uma família assim, que tem nome, mas não tem posses. Então quem paga os estudos dela e das irmãs é um tio rico. E é esse fulaninho aqui. É o Messier de Bassompierre. Que também tá lá no primeiro vídeo, né? Que é o famoso Sr. Home, um grande amigo da senhora Bretton, mãe do Dr. John, tá? Estamos todos ambientados. Eu falei que são 2 personagens que ganham força nessa terceira parte. O segundo personagem é o Messier Paul Emanuel, que é o professor de literatura do internato de Madame Beck, colega de Lucy, né? Então, mas a gente vai já falar sobre ele, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa nova revelação que nós encontramos aqui nessa terceira parte. Então, o Dr. John, ele, em determinado momento, ele convida a Lucy para ir assistir a uma peça de teatro com uma atriz muito famosa, chamada Vashti. E aí, no final da peça, ocorre um pequeno incêndio no teatro e isso causa um grande pânico e uma jovem é pisoteada. Essa jovem é a Paulina, que eles vão descobrir depois, porque o Dr. John vai prestar, junto com Lucy, os primeiros socorros. Então ele vai levar ela junto com o pai, ali no momento ali da muvuca, eles vão pro hotel de Crécy, que é um hotel super chique, né, de Villette. Então, o Dr. John vai prestar os primeiros socorros. Depois de tudo, né, de toda essa confusão cessionária e tal, no dia seguinte, quando ele vai tornar a visitar sua paciente, aí Paulina reconhece como o jovem Graham, né, que é o nome dele, né, o nome dele é Dr. John Graham Bretton. John Graham Bretton. E ela reconhece como sendo aquele rapaz da infância dela e tal. Só que eu acho que o Dr. John, ele tem acho que uns 10 anos, né, a mais do que a Paulina. E ela também lembra de Lucy, né, daquele momento tão assim doloroso da vida dela, porque o pai dela deixou a Paulina, né, aos cuidados da senhora Bretton, enfim. E aí
esses personagens, eles retomam essa amizade. Uma outra coisa muito importante é que a gente percebe o humor de Lucy que muda, né? Então você sabe assim que nas primeiras duas partes a gente começa a perceber que ela é uma jovem um tanto quanto melancólica, também muito agarrada à rigidez dos seus costumes, né? Ela também é muito religiosa, ela é muito devota, né, da religião protestante, ela é uma puritana, inclusive isso aqui é falado várias vezes, e eu quero destacar que essa é uma característica muito forte nesse romance. Ela se apega muito à fé para poder lidar com a solidão, para lidar com as adversidades, para lidar com o futuro incerto, porque ela sabe da condição que ela é uma jovem órfã, uma jovem mulher que não tem assim parentes no mundo e que ela precisa lutar para ter aquilo que ela quer, né? Ela precisa saber, né, sobreviver nesse mundo. Inclusive, uma citação que eu queria ler para vocês é bem interessante, tem tudo a ver com esse momento, né, dela, mas é um momento em que ela adquire mais força, né? Ela diz assim: se a vida era uma guerra, parecia ser meu destino combatê-la sozinha. Mas esse processo de melhoria do humor, né, de Lucy se dá também, eu queria destacar, com a retomada das amizades que ela tem. Então, porque ninguém consegue ser sozinho no mundo. E Lucy, ela acaba percebendo que também ser racional demais não ajuda, né, você. Então, ela começa a prezar, né, muito o resgate dessas amizades, o resgate da amizade com a senhora Bretton e o resgate da amizade com Paulina, que realmente gosta muito de Lucy e preza a opinião dela, tá? Então, sobre isso, eu acho que é o que mais se destaca nessa terceira parte aqui, sobre essas personagens, né? Aí vão acontecer alguns fatos assim que são interessantes também. E eu falei que a segunda personagem que adquire grande força nessa parte, e eu fico bem desconfiada do porquê que isso aconteceu, é esse, como eu já falei, esse senhor Paul Emanuel. Ele é um homem extremamente ambíguo, eu diria até bipolar. Claro, porque ao mesmo tempo em que ele se diz amigo de Lucy e tem todo o cuidado com ela, né, ele demonstra isso, né, também, então, ele é um cara que gosta de fazer bullying, tá, com Lucy, e eu particularmente falando, eu sou uma pessoa assim que eu criei um pouquinho de ranço desse homem, desde a segunda parte que ele começa a aparecer, e aqui ele tem um destaque muito grande, né. Então tem um momento do aniversário dele que Lucy se recusa a levar um ramalhete de flores. Por quê? Porque ela diz que ela não gosta de ver as plantas morrerem nas mãos das pessoas. Então, ela não leva o buquê de flores, ele fica assim, muito chateado, né? Ele fala mal da Inglaterra na frente de todo mundo ali no discurso dele. Mas tem um outro momento que também é interessante, que é o senhor de Bassompierre. Ele promove um encontro literário, né, das belas letras lá no Hotel de Crécy, com os intelectuais, homens, né? Olha aqui a questão assim bem implícita, bem crítica da Charlotte Brontë. Quer dizer, então, que os homens de letras só podem ser, as pessoas que são intelectuais aqui nessa cidade só podem ser homens, não podem ser as mulheres. E o senhor de Bassompierre faz uma exceção, convidando Lucy, deixando a filha dele também participar, que é a Paulina, convida a senhora Bretton, porque ele também convida o Dr. John, e convida a Ginevra, porque a Ginevra tá ali, a sobrinha dele, estuda ali no internato da Madame Beck. E nessa noite, a Lucy, se surpreende ao ver que o Monsieur Paul Emanuel é um cara que tem uma grande relevância ali naquela sociedade e que suas opiniões são respeitadas, porque ele inclusive faz um discurso nessa noite e tal. Enfim, mas tem uma outra coisa bem legal, né, que é uma outra característica desse romance aqui, que a gente eu já falei isso no segundo vídeo, que é o sobrenatural. O sobrenatural, ele vai aparecer, né, na segunda parte dessa leitura, ou seja, não sei se vocês lembram do que eu tô falando, né? Será que vocês lembram? Vocês sabem quem ataca novamente aqui? A freira. A freira, exato. A freira. Mas só que dessa vez o senhor Paul Emanuel
também olha essa assombração. Mas Lucy, e aí é que Lucy percebe: ah, isso aqui não é só coisa da minha cabeça, não. Isso aqui não é só coisa de porque eu tava melancólico, porque eu tava meio deprê. Não, isso aqui se alguém viu também. E aí o Monsieur Paul conta pra Lucy a história, né, dessa freira e tal, da assombração ali com ela. Bom, e para completar, eu acho que é bom, acho que é válido deixar aqui minha opinião crítica também sobre o desenrolar dos fatos até esse momento. Primeira coisa, eu acho o Dr. John, tanto quanto o Volúvel, ele se apaixona muito, assim, pelo que ele visualiza, né, pela beleza das mulheres, muito mais do que pelo que elas pensam. Eu acho que isso daí é uma coisa que tem que ser ressaltada aqui dessa personagem masculina que é ele, né, é um homem que ainda tem muito, assim, de atitudes infantis e tal. Ele se apaixona pelas frivolidades, digamos, femininas, né? Primeiro ele se apaixona pela Ginevra, que é altamente mentirosa e manipuladora, e agora ele tá dando indícios de que ele está apaixonado pela Paulina, porque o último capítulo dessa terceira parte, que é o capítulo 32, é justamente um diálogo bem franco entre Paulina e Lucy, porque Paulina recebe um bilhete do Dr. John se declarando para ela. Então, Paulina sabe que ele deve ter tido algum affair anterior com Ginevra, então ela não quer nenhum conflito desse tipo. Ela pergunta para Lucy o que ela pensa sobre o caráter do Dr. John, e Lucy é bem franca, né? E Lucy diz assim: olha, ele é um cara muito bacana, muito humano, muito generoso, é um bom filho, e com certeza se ele disse que está apaixonado por você é porque ele realmente está, e não se preocupe com Ginevra, porque aquilo ali são águas passadas. Mais ou menos esse é o tom do discurso de Lucy. Inclusive ela também dá um discurso religioso aí: olha, eu acho que vocês foram feitos mesmo um pro outro, Deus abençoe a união de vocês e tal. E é assim que termina essa terceira parte, tá? Uma outra crítica que eu faço é em relação às mulheres que têm um caráter parecido com a de Lucy, porque a gente percebe que ela não demonstra ser uma mulher agarrada a questões, assim, de beleza exterior. Não demonstra em nenhum momento até agora da leitura que ela seja uma mulher que tenha atenção masculina pela beleza dela, mas sim pelo que ela pensa, porque ela é uma mulher extremamente perspicaz, ela é uma mulher extremamente racional. E isso é reconhecido em determinado momento pelo Dr. John, porque ele diz assim: ah, você é uma grande amiga, né? E nós pensamos de uma forma bem parecida. E eu fico assim pensando, será que as mulheres inteligentes, elas realmente não merecem um segundo olhar, né? Será que elas realmente não merecem um outro tipo de pensamento, né? Eu tô falando se eu fosse um homem, né? Se eu fosse um homem, eu ia querer uma mulher que fosse só bonita e não tivesse nada na cabeça, ou que ela também fosse inteligente, né? Ou pelo menos que ela fosse mais inteligente, enfim, né? Porque, retomando um pouco até do pensamento de Shakespeare, renascentista, a beleza ela é fugaz, né? Ou seja, né, a beleza, ela é efêmera, a beleza um dia passa. Então, será que o que resta, na verdade, para Lucy é ter um relacionamento com o Sr. Paul Emanuel, um solteirão convicto que já disse que nunca vai casar e que é um homem também super racional e à prova de quaisquer encantos femininos? Será que é isso que reserva, né, o destino para Lucy, para nossa heroína? Não sei. Eu fico pensando um pouco nisso, né? Porque, afinal de contas, é um romance escrito por uma mulher. Então, suscita essas dúvidas, essas críticas e esses pensamentos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, vamos ajudar a espalhar mais vídeos sobre leituras aqui no YouTube, tá certo? E eu te espero pro último vídeo de Villette em algum momento do mês de dezembro, tá certo? Ei, vambora ler? Vamos ler bastante e muito mais em 2019? Conto com você, tá certo? Beijo e até a próxima. Tchau!